Pessoal, ainda dando continuidade aí em enfermagem e neurologia, agora vamos falar sobre a doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva, né? Que tendem os seus sinais e sintomas tendem a ficar cada vez mais graves, tá? E de evolução lenta. Então, até os sintomas iniciais, né, que são visíveis, até os mais graves, haverá um tempo aí muito longo. E conforme esse paciente, né, como eu disse para vocês, ele apresenta a doença a partir dos 60 anos, né, atingindo seu ponto máximo aos 70, se esse paciente apresentar a doença precocemente, a doença terá mais tempo de causar danos a este paciente, tá? Mas, felizmente, os casos precoces, eles são menos frequentes. Vamos falar o que acontece no sistema nervoso central. Há uma diminuição significativa da dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor muito importante para as funções cerebrais. Como eu havia dito em outro momento para vocês, o cérebro é como se fosse o grande gerente, né, da empresa que é o nosso organismo, e ele faz o controle de vários órgãos, de vários sistemas, né? E uma vez que o sistema nervoso central tem algum comprometimento de neurônios ou de neurotransmissores, todos os outros órgãos acabarão aí por ter a sua função afetada, já que é o sistema nervoso central que faz o controle de todas as ações no nosso organismo, tá? Então vamos começar a falar, gente, sobre os primeiros sintomas que esse paciente vai apresentar. Então é importante as famílias ficarem atentas para que haja uma intervenção precoce, né, para diminuir aí a gravidade desses sintomas e garantir ao paciente uma qualidade de vida melhor. A rigidez muscular, tá? Então, a rigidez é um importante sinal que esse paciente vai apresentar, tá? A rigidez muscular. Comprometendo o quê? A mobilidade desse paciente, comprometendo a interação dele ao meio, né? Porque é um paciente que terá dificuldade em coisas do dia a dia, como pegar um copo, como se alimentar, por conta da rigidez muscular que ele vai apresentar. Esse paciente também pode apresentar os tremores em repouso, porque as contraturas musculares, elas são tidas como voluntárias, ou seja, eu tenho uma contração muscular porque eu quero, né? É uma contração voluntária. No caso do Parkinson, como tem esse comprometimento neurológico, as pessoas já não conseguem mais controlar esses impulsos musculares. Então, ela pode estar em repouso e ainda assim terá esses tremores, o que vai trazer ao paciente muito desconforto, sensação de ansiedade e pode trazer até quadros de depressão, tá? O andar desse paciente vai ser um andar arrastado, o que vai implicar dos familiares, dos cuidadores, dos profissionais de enfermagem, um cuidado maior para que se evitem as quedas, tá? A caligrafia desse paciente já vai diminuindo cada vez mais e chegará a um ponto em que de fato ele já não vai mais conseguir escrever, tá? A expressão facial. Por quê? Quando a gente tem, né, expressão facial de sorrir, de ficar triste, né, de franzir assim a testa, são músculos, né, que se movimentam de acordo ali com os nossos sentimentos, respondendo, né, aquilo que a gente sente, e aí nós temos as contrações musculares. No caso desse paciente, ele vai perder essa capacidade das contrações musculares faciais, então ele não vai ter diferença aí nas suas expressões faciais, tá? E aí, por fim, gente, um dos sintomas que mais podem comprometer o paciente é a perda de reflexo, a perda de equilíbrio, e é um paciente que fica muito vulnerável a quedas. A alimentação desse paciente também pode sofrer alguma alteração, tá? Porque a mastigação, ela envolve musculaturas e no caso essas musculaturas também ficarão comprometidas. Então é um paciente que provavelmente terá ali o seu padrão nutricional alterado, né? Então é um paciente que provavelmente
Geralmente, no início começa com uma alimentação pastosa e depois de um tempinho já vai aí ao uso da sonda, né? Da sonda gástrica. Então, é um paciente que vai ter diversos comprometimentos na sua vida, né? De deambulação, de alimentação, que vai sofrer aí com essa questão de não conseguir controlar esses impulsos musculares que ele vai acabar tendo. E isso pode trazer, né? Porque é assim, é a doença principal, a doença primária, né? Que seria a doença de Parkinson, e ela, a partir dela, esse paciente poderá ter aquilo que chamamos de comorbidades, né? Que são doenças secundárias. Então, a pessoa começa com essas dificuldades no dia a dia, né? E em alguns casos, gente, a consciência do paciente, ela começa a ter deteriorização também. Então, em alguns casos do Parkinson, o paciente passa a ter demência também, tá? Mas não são todos. Então, principalmente quando o paciente é consciente da sua situação, ele percebe que já não consegue mais andar sozinho, ele já percebe que ele se torna totalmente dependente, né? Que ele não consegue controlar esses impulsos musculares, esses tremores, ele já não consegue. Então, isso pode acarretar os quadros de depressão, né? Então, nós temos a doença primária, que é a doença de Parkinson, e a partir dela teremos as doenças, aquilo que chamamos de comorbidades, né? Então, ele pode ter depressão, ele pode ter ansiedade por conta dessa condição dessa condição primária, que é a doença de Parkinson, que ele apresenta. Quais são os fatores de risco, professora? Gente, os fatores de risco são a mesma linha ali que eu passei para vocês na doença de Alzheimer. São fatores hereditários, são fatores sociais, né? O que implica são pessoas que têm ou não condições de serviço de saúde, de educação, né? De lazer. Tudo isso interfere na hora de um indivíduo desenvolver uma doença. E os fatores também ambientais, o ambiente em que essa pessoa vive, ele é saudável ao seu desenvolvimento neurológico, emocional, físico, de modo geral. Então, são esses fatores que nós vamos levar em consideração. Os fatores ambientais, aonde essa pessoa vive, os fatores sociais, né, para ver as condições de vida dela, se elas são favoráveis ou não ao aparecimento de uma doença. Então, fatores ambientais, sociais, e genéticos, tá? Eles são bem importantes. Então, o que é importante a nossa equipe de enfermagem se atentar a este paciente? Pessoal, eu trabalho sempre da seguinte forma, enquanto enfermeira, enquanto professora, eu sempre instruo, né, a minha equipe, aos meus alunos, a seguinte questão: nós sempre temos que promover ao paciente a sua autonomia, tá? Então, é um paciente que ainda consegue levar, mesmo que com dificuldade, o alimento à boca, você tem que deixá-lo fazer, tá? Você deve estar ali ao lado, né, para evitar situações de risco, mas é sempre muito importante nós estimularmos no paciente a sua capacidade de autonomia. Isso traz a ele uma autoconfiança, isso surtirá bons efeitos, tá? Então, por mais que seja um paciente que a gente tenha receio de risco de queda, de risco da questão da dificuldade de alimentação, mas toda a capacidade que você percebe nele, você precisa trabalhar, tá? É claro, você não vai deixar esse paciente tomar banho sozinho e você vai, não, ele consegue, beleza. Não, você vai ficar ali dando toda, né, fazendo toda a vistoria, garantindo a segurança do paciente, mas você deve sempre estimular o seu paciente à sua independência, porque isso traz um bem-estar a ele, né, traz uma segurança maior, e isso pode ser muito terapêutico, isso pode restabelecer essas pequenas conquistas, e isso é muito importante no tratamento desse paciente com Parkinson. É muito importante o reforço positivo. O que isso significa? O seu paciente que antes tinha muitos tremores, já não conseguia pentear o cabelo, hoje já consegue, você deve incentivar, você deve estimular aquele mesmo que pequenos ganhos, você deve sempre frisar, porque isso é muito benéfico ao emocional do paciente e contribui de modo significativo ao seu tratamento, tá?
Então, pessoal, lembre-se sempre disso, de estimular a autonomia do seu paciente, tá? Isso é muito bacana mesmo. Promover um ambiente tranquilo, lembre-se sempre, né, de cuidar ali, de zelar pelos 3 aspectos de saúde, física, mental e espiritual do seu paciente. Esse é o nosso dever enquanto equipe de enfermagem, tá? Zelar por esses 3 aspectos desse paciente: verificação de sinais vitais, o cuidado para que esse paciente não sofra nenhuma queda. Se for um paciente acamado, sempre manter as grades elevadas do leito do paciente, sempre realizar a mudança de decúbito para que se evitem as LPPs, que são as lesões por pressão, administrar a dieta conforme prescrição médica, se for uma dieta via sonda, verificar os horários a serem administrados, verificar o volume dessa dieta a ser administrada, hidratar bastante via oral esse paciente, observar qualquer alteração no seu estado geral, coloração de pele, a urina, as fezes, sempre lembre-se daquilo que eu havia dito a vocês no começo ali da aula, né? Sempre abordar o paciente de modo a explicar a ele todos os procedimentos que você vai fazer, se identificar, né? De preservar a autonomia do paciente. Isso é muito importante. Estabelecer uma relação de cumplicidade com seus familiares também é muito importante, tá? Mas eu acho que o ponto-chave aqui no Parkinson é muito importante que nós saibamos estimular a independência e a autonomia do nosso paciente, tá? São ganhos do dia a dia, como paciente que consegue escovar o cabelo, paciente que de repente conseguiu melhorar o seu deambular, né? Então, isso é muito importante. Administração de medicação, incentivá-lo às terapias adequadas, tá? Tudo isso aí faz parte do nosso tratamento, da nossa assistência de enfermagem, tá bom? Muito obrigada!